Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Yannis Varoufakis, professor, ex-ministro das Finanças da Grécia e fundador do DiEM25, o movimento Democracia na Europa. Obrigado, é bom vê-lo novamente. O mundo se tornou muito mais perigoso desde a última vez que conversamos. Yes, indeed. Thank you, Glenn. It's always good to be back. Sim, de fato. Obrigado, Glenn. É sempre bom estar de volta. Seus podcasts são uma raio-dar neste ambiente sombrio em que Sirius que estamos cada vez mais mergulhando. Increasingly descend into. Bem, obrigado. Eu aprecio isso. Mas eu vejo que essa guerra no Irã, além de ser perigosa, também é muito interessante, porque é uma guerra assimétrica. Os Estados Unidos são obviamente muito mais poderosos, o que provavelmente explica porque houve uma quantidade significativa de arrogância. Entraram nessa guerra com muita confiança e com a suposição de dominância na escalada. Vemos os iranianos sendo forçados a lutar por outros meios, incluindo a capacidade de paralisar o comércio de energia. E considerando que eles também veem isso como uma ameaça existencial, não apenas um esforço para libertar mulheres ou algo assim, eles parecem dispostos, ou pelo menos preparados, a paralisar a economia global para evitar a derrota. Então, para onde você acha que essa guerra está indo? Porque parece que todos estão apostando tudo nela, e não há muito espaço sobrando para ninguém. Well, we must remember that this is not new. The United States. Bem, devemos lembrar que isso não é novidade. Os Estados Unidos se envolveram em uma série de conflitos assimétricos nos quais entraram com imensa confiança e saíram às vezes muitos anos depois com as asas cortadas. Então veja, o Afeganistão, eles invadiram o Afeganistão. Levou 20 anos para serem derrotados, mas foram derrotados e saíram deixando o Talibã, que inicialmente pretendiam erradicar com a invasão original. Saíram deixando o Talibã mais forte do que nunca. O Iraque, você sabe, choque e pavor. George W. Bush entra lá, efetivamente toma o Iraque em 1 ou 2 dias, declara vitória no porta-aviões, se você se lembra, tenho certeza de que se lembra. E então começou a guerra de desgaste, até que novamente os Estados Unidos foram derrotados. Acho que a diferença aqui é que os Estados Unidos, na verdade, estão enfrentando muito mais oposição do que enfrentaram no Afeganistão, no Iraque, na Líbia ou na Síria, países que devastaram com más intenções desde o início. O regime iraniano vem se preparando para isso, e é bastante interessante, não é, que eles ainda sejam capazes de atacar Tel Aviv e bases militares americanas na região do Golfo. No fim das contas, em cerca de uma semana, vemos agora que o limite de Lethal Forward dos Estados Unidos se mantém menor do que o regime iraniano. Seems to be much lower than that of the Iranian regime. Bem, também parece que se você observar a economia dessa guerra, assim como na Ucrânia, percebe que o poder industrial é importante, que não dá mais para depender dessas cadeias de suprimentos internacionais. No passado, simplesmente presumíamos que se todos praticassem o livre comércio, seguiríamos nossa vantagem comparativa. Mas as lições tanto da Ucrânia quanto do Irã mostram que as grandes potências precisam de soberania tecnológica, alguma segurança nas cadeias de suprimentos e, claro, força industrial. Isso muda toda a nossa ideologia agora. Porque nas últimas décadas, tudo girava em torno do livre comércio. Se outra pessoa pudesse fabricar suas armas, você deveria terceirizar. Mas como você acha que isso vai mudar, especialmente em escala global? Porque essa lição parece estar sendo assimilada aos poucos. This lesson seems to be, slowly learned. Yes, well, you make a good point that. Sim, bem, você faz uma boa observação de que a diferença em relação à Guerra do Vietnã foi que tudo o que aconteceu depois do início dos anos 1970 e do colapso de Bretton Woods, a era da financiarização e do neoliberalismo, como você mencionou, foi um período durante o qual as bases industriais do Ocidente foram entregues pelas elites ocidentais, pelas classes dominantes ocidentais. Elas foram transferidas para fora, e essencialmente essas elites alavancaram seu setor financeiro.
agora estão alavancando seu setor de tecnologia. Elas acharam que poderiam se safar sem ter uma indústria. No caso do Reino Unido, Margaret Thatcher de fato liderou o ataque do movimento neoliberal à indústria com o objetivo de erradicar os sindicatos, essencialmente para derrotar a classe trabalhadora em uma guerra de classes muito cruel. Ela foi a primeira a abrir caminho para esse processo de desindustrialização e para a transferência da capacidade industrial para lugares como China, Vietnã, Sudeste Asiático e assim por diante. Então você sabe, as consequências estão voltando para casa. Mas estou particularmente surpreso, Glenn, que Donald Trump tenha caído nessa. Eu teria pensado que antes da decisão insensata de iniciar uma guerra contra o Irã, sem qualquer estratégia de saída, ele tentaria fazer o que fez na Venezuela, ou seja, fazer algo realmente contrário ao direito internacional, como sequestrar Maduro, no caso do Irã, matar Khamenei, e então declarar vitória e voltar para casa. Porque se ele tivesse feito exatamente isso, então teria ficado bem, sabe? Da mesma forma que a Venezuela, no fim das contas, foi apenas um momento muito breve, durante o qual ele pôde afirmar ter derrubado um ditador, entre aspas. Usando os termos de Roosevelt, um canalha que ele considera ser o seu próprio canalha, ou não ser o seu próprio canalha, como no caso de Trump. Mas ele não fez isso. E acho que a razão pela qual caiu nessa armadilha de entrar numa guerra que agora o está sugando, com efeitos políticos devastadores para ele, é Israel. Netanyahu provou mais uma vez ser perfeitamente capaz de arrastar o governo dos Estados Unidos para uma guerra sem fim, uma guerra permanente, que é a estratégia de Israel para criar uma insegurança permanente na mente dos israelenses, de modo que eles busquem constantemente outra guerra na região. Seja no Líbano, no Iêmen, na Síria ou agora no Irã, tudo se resume a um motivo: criar muito barulho, manter todos os israelenses viciados na beligerância e nessa falsa noção de que estão lutando por suas vidas e sobrevivência. Essa falsa noção é necessária para continuar a única coisa com que Netanyahu se importa: a anexação da Cisjordânia, a limpeza étnica constante e permanente até que não reste mais vida palestina na Palestina. E é claro, isso anda de mãos dadas desde os tempos de Ariel Sharon, com a transformação de Gaza primeiro em um campo de concentração e agora em um local de genocídio. Well, you mentioned Iraq and Afghanistan and Mas você mencionou o Iraque e o Afeganistão. Bem, acho que o que foi diferente lá é que os Estados Unidos tinham mais domínio sobre a escalada. Conseguiam controlar a guerra em um grau maior. Desta vez, é claro, eles não estão respondendo às perguntas sobre por que entrar, o que pode ser alcançado e como sair. Parece que os americanos realmente não consideraram, quer dizer, consideraram a possibilidade de o Irã fechar o Estreito de Hormuz como improvável. Então, isso não foi levado em conta como algo que eles presumiam que aconteceria. O que é muito estranho, porque essa deveria ser a primeira coisa que o Irã faria se enfrentasse uma ameaça existencial desse tipo. Negar aos Estados Unidos esse controle da escalada, colocar o Irã em fogo brando. Por que você acha que o erro de cálculo foi tão radical? Porque vemos isso não apenas como um planejamento de guerra ruim, mas também como um planejamento narrativo ruim desde o início. Eles nem sequer conseguiram criar uma história comum sobre o motivo do ataque. Quando tentam formular uma, acabam fazendo parecer que foi Israel quem escolheu essa guerra por eles, e eles não podem dizer isso. Então vimos eles indo e voltando. Sabe, é sobre libertar mulheres, libertar o Irã. E no dia seguinte, o Trump diz que o objetivo é garantir que a nação iraniana não consiga se reconstruir novamente. Quero dizer, também não parece haver uma narrativa coesa. Como você explica, não apenas o erro de cálculo, mas o mau planejamento? Isso é apenas arrogância ou o quê? Porque isso é meio espetacular.
controversial and Serei controverso e breve na minha resposta, simplesmente porque nada disso faz sentido para mim. Eu simplesmente não achava que Trump, que não vamos esquecer, em seu primeiro mandato resistiu com sucesso à tentativa de Israel de cooptá-lo por uma guerra contra o Irã, mudaria de rumo. Houve uma pressão imensa sobre Trump, assim como houve sobre Obama e outros presidentes americanos, vinda de Tel Aviv, vinda de Israel, para desencadear uma guerra contra o Irã. E o Trump 1.0 resistiu a isso e com muito sucesso. Então a sua questão é como ele caiu na armadilha em que agora se encontra, porque eu não vejo como ele conseguirá escapar dessa armadilha. E a única resposta que consigo encontrar, e essa é a parte controversa, é que não há absolutamente nenhum sentido no que ele está fazendo. because there's no absolutely no sense of why he's doing what he's doing. It seems to me that the only rational explanation Parece-me que a única explicação racional é que Netanyahu tinha algo contra ele, que Israel tinha algum tipo de influência sobre o Trump 2.0 que não tinha sobre o Trump 1.0. E isso explica por que ele entrou nessa, porque não há outra explicação possível. Você colocou isso de forma brilhante quando disse o que eles estavam pensando. Achavam que o Estreito de Hormuz permaneceria aberto se lançassem uma campanha de bombardeios interminável contra o Irã? Então, na ausência de qualquer outra explicação racional para o que fizeram, a única conclusão a que posso chegar é que Netanyahu tinha algo contra ele. Algo que Trump temia mais do que o atoleiro em que agora se meteu, bem antes das eleições legislativas de novembro. just before the November elections for Congress. But there's one very crucial point. Mas esse é um ponto muito crucial que você levantou duas vezes em nossa conversa até agora e eu preciso abordá-lo. Você mencionou a desculpa de que eles estão tentando libertar as mulheres. E essa é uma questão que eu acho que temos o dever de responder. Eu sinto que tenho o dever de responder. Quando imperialistas liberais me dizem, seja agora ou anos atrás, quando se tratava do Afeganistão. Mas e as mulheres, Janice? Você está condenando o imperialismo americano. Mas aquilo era uma solução para as mulheres, não era? Bem, não era. As mulheres do Irã, Glenn, não precisam de bombas saindo de F-35s, sendo lançadas sobre elas por, não vamos esquecer, uma administração de Washington misógina, misantrópica e racista, ou de fato pelos supremacistas genocidas de Tel Aviv. Para evocar o maravilhoso slogan de mulheres e homens manifestantes, especialmente após o assassinato de Amini, a jovem de 17 anos que morreu sob custódia no Irã por não usar o hijab. Mulher, vida, liberdade, certo? Woman, life, freedom, right? That movement. Well, the path to woman, life, freedom. Esse movimento, bem, o caminho para mulher, vida, liberdade não passa pelas ruínas fumegantes de Teherã. A ideia, como Gayatri Chakravorty Spivak, a filósofa política feminista, expressou de forma brilhante, é que a noção de que homens brancos e racistas libertarão mulheres não brancas bombardeando-as junto com seus filhos e seus homens não brancos, e que isso de alguma forma levaria à sua libertação dos homens não brancos, é absurda, ela está absolutamente certa. A libertação das mulheres no Irã, assim como no Afeganistão e no Iraque antes disso, passa pela derrota das mesmas potências que passaram 70 anos garantindo que o Irã jamais conheça a paz ou a democracia. Lembra do golpe de 1953 que derrubou o governo democraticamente eleito de Mossadegh? Aquilo foi a CIA. Então o meu ponto é que o povo do Irã precisa primeiro ser libertado das garras da escolha horrenda entre o regime atual e um destino pior do que o do Iraque, da Líbia e da Síria juntos. Porque é isso que Netanyahu quer para o Irã. E ele é a força motriz por trás disso. Não é o Trump. Trump foi cooptado por razões que descobriremos em 5, 10, 20 anos. O plano de Netanyahu é transformar o Irã em um estado falido, como a Líbia, como a Síria. Isso não será a libertação das mulheres do Irã. Precisamos ser muito claros quanto a isso. Esse é um ponto feminista, acredito eu. É bem, eu vi o presidente da CEPAC. Ele estava dizendo que aquelas 160 jovens, o fato de elas morrerem, talvez fosse melhor do que terem que usar burcas.
Mas sabe, elas não usam burcas no Irã. Ele parecia não saber disso. E eu estive no Irã no ano passado, também em maio, pouco antes de os israelenses começarem a bombardear. E mesmo nas ruas, há muitas mulheres que escolhem não usar o hijab. Então acho que a impressão que se tem é que é como se fosse a versão xiita do Talibã. Mas isso não quer dizer que o governo de lá seja liberal ou tolerante em todos os aspectos. Só parece que ele foi demonizado um pouco além do que parece razoável. Mas eu gosto da sua ideia, todo o conceito de libertar outros povos. Você viu isso depois da Revolução Francesa. Era para ser um ideal liberal, e então, é claro, eles avançaram. Vamos libertar outros povos também. Ou depois da Revolução Bolchevique. Agora estamos livres da classe capitalista. Vamos levar a liberdade a outros. Então é sempre perigoso quando esses valores de liberdade se misturam com dominação no exterior. Mas como você vê o governo do Irã, quais são os objetivos deles agora? Bem, primeiro, acho que muitas pessoas nos Estados Unidos não percebem que a teocracia que existe hoje no Irã também está ligada ao golpe de 1953. Ou seja, depois que os americanos instalaram um chá muito brutal e sua SAVAK, que era essencialmente a SS iraniana na época. Você sabe, os únicos lugares onde era possível ter algum discurso aberto eram as mesquitas. Então, de certa forma, fazia sentido que o discurso político se misturasse com a religião. Mas, novamente, muito disso parece ser algo criado por eles mesmos. Mas quanto ao modo como o Irã é hoje, como você avalia seus objetivos, suas metas? O que eles querem alcançar nesta guerra? Eu sei que eles não escolheram a guerra, mas agora que estão nela, quero dizer, se você estivesse aconselhando-os, ou se outra pessoa estivesse, que tipo de conselho você acha que eles estão recebendo? Bem, antes de responder a sua pergunta, que é uma pergunta muito importante, deixe-me dizer que no fim das contas os Estados Unidos não mudam muito hoje em dia. Você se lembra depois de My Lai, no Vietnã, daquele general americano que apareceu e justificou o massacre de civis vietnamitas dizendo: bem, tivemos que destruir a aldeia deles para salvá-los do comunismo. É basicamente o mesmo argumento, que tivemos que matar aquelas jovens em sua escola, bombardeá-las até virarem pó, transformá-las em uma massa humana de carne, osso e sangue, para salvar as mulheres. Sabe, é uma continuidade na misantropia do imperialismo dos Estados Unidos. Agora, respondendo à sua pergunta sobre o regime iraniano em si, e se ele foi demonizado ou não, é claro que foi demonizado. E veja, estou dizendo isso como alguém que se opõe à teocracia. Estou dizendo isso como um marxista libertário, como costumo me chamar, para confundir as pessoas, e como feminista. Mas veja, compare a Arábia Saudita com o Irã. Em qual país você acha que as mulheres são mais oprimidas? Eu diria que é na Arábia Saudita. Ninguém está pensando em bombardear a Arábia Saudita até virar pó. Na verdade, o Sr. Trump e seus filhos estão fazendo bons negócios na Arábia Saudita, e eles são considerados muito fiéis. Então, vamos deixar de lado toda essa bobagem. Agora, sobre o regime. Veja, aqui vou falar com você como alguém de esquerda, porque a esquerda no Ocidente precisa ser lembrada de como é esse regime. Em 1979, Glenn, quando o povo do Irã se levantou contra, como você disse, a ditadura fascista do Shah e sua Gestapo, que a CIA o ajudou a construir, a SAVAK, uma agência de inteligência e repressão que se tornou sinônimo de tortura no Irã. Então, primeiro, houve o golpe de 1953 contra a democracia, promovido pela CIA e pelo Serviço de Inteligência britânicos. Eles impuseram essa ditadura fascista e implacável. Então, sabe, foi aí que eles perderam todo o direito moral de falar sobre democracia no Irã. E isso criou a Revolução Espontânea de 79, que não foi apenas uma revolução islâmica. Havia progressistas, socialistas, comunistas, e todos reconheceram a importância da figura do Ayatollah Khomeini e o apoiaram.
Quando os Estados Unidos perceberam, sob o governo do presidente Carter na época, que supostamente era o mais liberal e o mais gentil dos presidentes do pós-guerra, que a Revolução Iraniana iria conseguir derrubar o Shah, a CIA, o Pentágono e o Departamento de Estado, imediatamente tomaram o lado dos islamistas mais virulentos dentro daquele movimento. E eis que uma vez que os islamistas assumiram o controle da Revolução, a primeira coisa que fizeram, Glenn, foi assassinar a esquerda. The first thing they did, Glenn, was to murder the left. They took the whole Central Committee of the Communist Party of today. Eles pegaram todo o Comitê Central do Partido Comunista, um partido que havia participado da Revolução de 1979 e apoiado Khomeini, e os assassinaram. Além disso, desde o início, embora fosse menos plutocrático do que os Estados do Golfo, do que a Arábia Saudita, e apesar de ter mais consciência social do que aqueles regimes sunitas do Golfo, ainda assim, muito pouco tempo depois de 9/11, o regime iraniano adotou, lembre-se, essa era a época em que o neoliberalismo começava a se firmar no Ocidente, com Thatcher, com Reagan e assim por diante. Políticas neoliberais. Especialmente nos anos 1990, houve uma onda de privatizações, remoção de subsídios e uma austeridade efetiva, uma austeridade real que estava sendo imposta pela República Islâmica à maioria dos iranianos. Upon the majority of the Iranians. And, if you go to 2017... E veja, se você voltar a 2017, 2018, as primeiras rebeliões, e depois novamente em 2022, quando Mahsa Amini foi assassinada sob custódia policial, como mencionei antes, houve esse novo levante. A base desse levante foi uma resposta social, uma convulsão, uma rebelião contra as políticas neoliberais do regime. Qualquer pessoa que tenha acompanhado a cobertura ocidental da política iraniana nos últimos 20 ou 30 anos terá notado que no Ocidente falamos sobre os reformistas e os conservadores. Veja, esses são de fato dois grupos dentro da República Islâmica, do regime, e eles têm diferenças. Mas suas diferenças não são realmente sobre ser de direita ou de esquerda, não. Right wing or left wing. No. The difference is that the so-called reformists are keener. A diferença é que os chamados reformistas estão mais interessados em integrar as empresas privadas que controlam, resultado do processo de privatização. Eles querem que essas empresas privadas estejam conectadas, integradas especialmente com a União Europeia e o Reino Unido, e, se possível, com os Estados Unidos, embora entendam que isso é difícil. Foram eles que ficaram tão entusiasmados com o plano de Obama, porque Obama, sabe, ele realmente me disse isso, pessoalmente, quando ainda era presidente na Casa Branca em abril de 2015, que sua prioridade número 1 antes de deixar o cargo naquela época era reintegrar o Irã aos circuitos financeiros capitalistas internacionais. E veja, ele havia assinado o acordo, tinha o apoio da União Europeia. Então Trump entra em cena e destrói tudo isso. Os conservadores não estavam dispostos a ver suas próprias empresas, que haviam apropriado por meio da privatização, serem integradas ao Ocidente. Eles não confiavam que o Ocidente permitiria essa integração sem que tivessem de abandonar seu projeto de criar uma era de ouro islâmica. Por isso estavam mais voltados para a China e a Rússia. Essa é a divisão. Desde que os israelenses transformaram sua longa campanha de limpeza étnica da Palestina em um genocídio puro e simples dos palestinos em Gaza, e após os bombardeios do Irã por Trump e Netanyahu em junho passado, os conservadores dentro do regime e os chamados reformistas, acredito, perceberam que não há mais espaço para estarem em desacordo entre si. E eles entraram numa nova fase de sobrevivência. Sabe, eles vêm se preparando há 30 anos para isso. Aparentemente, possuem estoques muito grandes de drones e mísseis. E de qualquer forma, não vamos esquecer que eles suportaram uma guerra horrenda de 8 anos que os Estados Unidos desencadearam contra eles por meio de seu fantoche na região, Saddam Hussein.
a quem os Estados Unidos controlaram e orientaram a invadir o Irã em 1980 para derrubar o regime, com financiamento do Kuwait e de outros estados do Golfo. Eles sofreram mais de 600 mil mortos. They suffered more than 600,000 dead. They suffered chemical weapons provided by the United States. Eles sofreram ataques com armas químicas fornecidas pelos Estados Unidos. Portanto, é importante lembrarmos disso porque, veja bem, as bombas que Israel e os Estados Unidos estão agora lançando do céu, bem acima das cabeças dos iranianos, tanto do povo quanto do regime, eu não acho que tenham a capacidade de alcançar o que Saddam Hussein não conseguiu alcançar usando armas químicas. Então, para ser direto e responder à sua pergunta, acho que, em termos de sobrevivência e manutenção do regime, uma dívida de gratidão a Donald Trump. I think that they owe a debt of gratitude to Donald Trump. No, definitely. Well, this is a common Bem, feature, não, though. com certeza. Isso é uma característica comum. Nada cria mais solidariedade interna do que uma potência externa atacando você. Mas eles também conseguem, além do governo, manter o controle e conservar apoio público suficiente. Eles parecem capazes de absorver a dor em termos dos ataques a instalações militares, locais econômicos e outras infraestruturas civis. Então, considerando que eles conseguem suportar esse nível de punição, e já que Trump mais ou menos confirmou que eles ficaram sem alvos militares para atingir, quem você acha que vai vencer essa guerra? E como seria de fato uma vitória assim? What would such a victory actually look like? Well, I know certainly that who's going to lose this war. Bem, eu sei com certeza quem vai perder essa guerra. Depende. As pessoas que estão perdendo todos os dias são o povo do Irã, as mulheres do Irã que o Ocidente afirma estar libertando, e o povo dos Estados Unidos, a classe trabalhadora dos Estados Unidos. Então, as classes trabalhadoras do Irã e dos Estados Unidos estão perdendo. Se você é um apoiador do MAGA que elegeu Trump, você dirige, em média, 160 km por dia ir e voltar do trabalho. Você dirige um SUV muito gastão, mal consegue pagar as contas, e agora enfrenta o dobro do preço da gasolina. Então você é o grande perdedor. So you are the great loser. You are the great loser if you are an Iranian who is not connected to the. Você é um grande perdedor se for um iraniano que não está ligado ao capitalismo de compadrio do regime, se for um ser humano. Essas são as pessoas que perdem. Assim, a grande maioria dos americanos, europeus, iranianos e pessoas do sul global agora vê o aumento dos preços dos alimentos porque os fertilizantes estão subindo, porque o petróleo está subindo, porque o gás natural está subindo. Então, sabe, os trabalhadores do mundo estão unidos em serem os perdedores dessa guerra. E quem está ganhando? Acho que se alguém está ganhando, são os líderes do regime. Pense em Khamenei, o mais jovem, que agora é o líder supremo do Irã. The younger, who is now the supreme leader of Iran. From his perspective, he is occupying a high moral ground. Do ponto de vista dele, ele ocupa o terreno moral mais elevado. Veja, o pai dele foi morto, a esposa foi morta, a mãe foi morta, a irmã foi morta, o filho foi morto. E ele continua, pelo menos por enquanto, na medida em que ainda está vivo, inserido no Irã, onde ainda há um apoio muito forte ao regime, porque esse regime não foi imposto de fora. Ele surgiu de forma orgânica, independentemente do que se pense sobre isso. E como eu disse, sou um opositor desse regime. Mas, ainda assim, é um regime que tem apoio popular, talvez de uma minoria, mas de uma minoria significativa. E o mais importante é o que eu disse antes. Vou repetir isso, Glenn. And the most important thing is what I said earlier. I'm going to repeat this, Glenn. I hope you forgive me. Amongst the Espero que você me perdoe. Entre os dissidentes racionais e sensatos, os iranianos que por um lado detestam este regime, mas por outro têm a capacidade de refletir sobre as coisas, eles conseguem ver que não tem uma escolha entre democracia e teocracia. Essa não é a escolha que lhes está sendo oferecida. Se essa fosse a escolha, eles teriam escolhido a democracia, a normalidade. Mas não é essa a escolha. A escolha que a guerra ilegal de Trump e Netanyahu está impondo a eles é entre a teocracia e o regime atual e um Estado falido, uma Líbia, uma Síria. E eles hesitam em escolher a segunda opção apenas para se livrar da teocracia. E isso é uma grande história de sucesso para o regime. And that is a great success story for the regime.
Sim, acho estranho que o Trump tenha realmente tuitado que o aumento dos preços do petróleo é algo bom. Os Estados Unidos são um exportador de energia, estamos ficando ricos. Mas como você disse, é importante olhar para as classes, porque imagino que a oligarquia vai lucrar com isso, enquanto a pessoa comum não vai ver nada de bom, apenas preços mais altos nos postos. É curioso, porque ele não fez campanha apenas com um discurso anti-guerra, mas também com o de populismo, argumentando que as elites estavam muito distantes do povo. Parece que seus tweets o tornam o pior populista de todos os tempos. Ele não parece perceber como isso afeta o cidadão comum. Em vez disso, trata-se apenas de como as grandes corporações vão se sair. Como você vê que a guerra mudou? Porque, quando eu acompanhei a guerra na Ucrânia nos últimos anos, sabe, não dava para deixar de notar que o Ocidente conseguiu montar uma boa posição de ataque na Ucrânia. Essencialmente, eles podiam atirar na Rússia, e a Rússia não conseguia realmente revidar. Eles podiam atacar e destruir a Ucrânia, mas para o Ocidente havia uma espécie de sensação de imunidade. Era possível atingir a Rússia. Mas agora vemos a Rússia compartilhando informações de inteligência com o Irã, supostamente, e isso parece muito, muito provável. E a China também possui uma grande capacidade de vigilância na região. Presumo que eles também compartilhem informações com o Irã. Vemos o Irã responsabilizando os estados do Golfo por permitirem que seu território seja usado. Há até conversas de que eles deveriam receber compensação após esta guerra. Portanto, as regras da guerra parecem estar se tornando mais complexas. Você vê isso como uma situação estável ou com potencial para se expandir em uma guerra de grandes potências? Bem, espero que isso não se transforme em uma guerra entre grandes potências, porque então, você sabe, um inverno nuclear nos consumiria a todos. Veja, não estou no ramo de fazer previsões, mas o que posso dizer é que a grande mudança em relação às guerras passadas é a tecnologia dos drones. A forma como os drones mudaram a economia política da guerra e o equilíbrio. Não vou dizer nada que você ou nosso público já não saibam, mas é importante trazer isso à tona. Então, quando você tem um drone de 5 ou 6 mil dólares sendo derrubado pelos americanos com um míssil Patriot de 1,6 milhão de dólares, a economia política está operando de uma forma que é contrária aos interesses, ao projeto de Donald Trump. Na Ucrânia, as guerras de drones, acredito eu, nos alertaram para um perigo muito sério que estamos enfrentando como espécie, como humanidade. Acho que a guerra no Irã está confirmando isso agora. Se você observar a guerra entre Rússia e Ucrânia, é uma guerra entre, em particular, é uma guerra entre os técnicos que tentam bloquear os sinais dos drones inimigos. Isso significa que estamos avançando muito rapidamente para uma situação em que os vencedores serão aqueles que conseguirem criar drones autônomos baseados em IA, de modo que não haja necessidade de um humano dirigir o drone por controle remoto. Isso é importante porque, uma vez que passamos a depender de máquinas que enviamos para o espaço aéreo e que operam de forma autônoma, ponto número 1. Ponto número 2. Quando há tantos deles que todas as outras armas convencionais se tornam inúteis, como tanques Leopard, canhões convencionais e tudo mais, você basicamente torcia as mentes controladas por IA, que se destroem mutuamente e matam pessoas. E não há nenhum ser humano na cadeia de comando onde as decisões são tomadas a cada fração de segundo sobre quem vai ser alvejado e quem vai ser morto. Então, de repente, estamos em um tipo de jogo de guerra tecno-feudal, ou sabe, em um campo de batalha ou de extermínio, onde o presidente dos Estados Unidos, o general do exército americano, ou de fato o outro lado também, ainda tem a capacidade de tomar uma decisão. Eles podem decidir, certo, vamos à guerra. Em outras palavras, estamos caminhando em um risco muito sério que enfrentamos como humanidade, como espécie,
o de escorregarmos para um estado de guerra permanente, em que a guerra é o padrão e a paz é um erro do sistema. E sabe, ainda não chegamos lá. Mas veja, com a guerra na Ucrânia, a forma como a Palantir, a Anthropic, a Amazon, o Google e outras empresas treinaram seus programas em Gaza foi para vender software a exércitos ao redor do mundo, mas também para uso civil. A Palantir desenvolveu um programa para gerenciar momentos difíceis em hospitais britânicos. Momentos difíceis como, por exemplo, um engavetamento em que muitas pessoas feridas chegam às portas do hospital. Como gerenciar enfermeiros e médicos para minimizar o pânico? Pois bem, a Palantir treinou seus modelos, bots de IA e softwares em Gaza para vender por milhões e milhões, se não bilhões, ao Serviço Nacional de Saúde britânico. Então, se juntarmos tudo isso, acho que precisamos reexaminar tudo o que diz respeito à guerra e à paz. That's also interesting. The competition would not Isso também é interessante. A competição não seria apenas sobre tecnologias mais avançadas, mas também sobre decisões mais imprudentes. Ou seja, quem reduzir, eu acho, o limite para que drones autônomos tomem decisões de matar, teria uma vantagem competitiva no campo de batalha. Então isso se torna uma arma muito implacável. Toda a ideia de que teremos diretrizes morais, isso é algo que essencialmente o atrasaria. Assim, cria-se um sistema de incentivos muito perigoso. Mas também você sabe, com as tecnologias, muitas vezes vemos esse efeito de salto. Os países da OTAN têm tido essa vantagem militar há muitos anos. military advantage for many years now, but with the introduction of drones, Mas com a introdução dos drones, de repente, é claro, depois da guerra na Ucrânia, os russos terão um exército mais experiente em combate e bem treinado em termos de saber como usar isso no campo de batalha. Enquanto isso, os chineses teriam, eu diria, do ponto de vista tecnológico, armamentos muito avançados, também considerando que eles têm domínio adequado da cadeia de suprimentos. Eles estão realmente obtendo os minerais de terras raras, o antimônio, todas essas coisas de que precisam para construir essas armas. Parece que a mudança de poder não é apenas econômica, é também em tecnologia militar. Rússia e China parecerão muito diferentes do que eram há apenas 10 anos. É isso mesmo. Isso mesmo. É. Mas se estamos seguindo por esse caminho, parece que é para lá que estamos indo. Ou seja, o Irã consegue absorver toda a dor. Sim, eles vão sofrer muita morte e destruição, mas são capazes de suportar isso e, essencialmente, começar a enfraquecer a posição dos Estados Unidos na região, continuando a fechar o Estreito de Hormuz, arruinando a economia. Bem, o que você acha? Para onde os Estados Unidos e Israel vão a partir daqui? Porque, veja, ambos são estados profundamente militarizados. Israel baseia sua segurança na dominação regional, os Estados Unidos na dominação global. Nenhum dos dois pode simplesmente arrumar as malas, ir para casa e dizer, bem, conseguimos uma vitória superficial, a menos que realmente a tenham. E que, por exemplo, o Estreito de Hormuz esteja aberto. Então, para onde eles vão a partir daqui, em termos de... Acho que o importante a observar é que Israel e os Estados Unidos, embora estejam completamente unidos nessa série de crimes de guerra que estão cometendo, são muito diferentes quando se trata do que suas administrações querem manter. Netanyahu quer uma guerra permanente. Ele quer continuar expandindo os campos de morte ao redor de Israel. Ele não se importa com alguns mísseis balísticos caindo em Tel Aviv se isso mantiver os israelenses se sentindo inseguros. Esse é o Jugger. Máxima insegurança israelense para justificar sua guerra permanente, de modo que ele crie muito barulho sob cuja cobertura possa continuar, junto com os secularistas que fazem parte de sua coalizão, com as forças de defesa de Israel, com outras agências, a expulsar palestinos de suas casas, a incendiar suas oliveiras, o que está acontecendo neste exato momento, até que a Cisjordânia seja totalmente anexada, em violação à proibição pela qual até os Estados Unidos, sob Trump, impuseram sanções. A ideia de anexar a Cisjordânia.
Então veja, Netanyahu idealmente gostaria de continuar esse bombardeio ao Irã e o confronto com o Irã, os assassinatos ad infinitum. Mas essa não é a administração Trump. A administração Trump gostaria de encerrar isso o mais rápido possível. O problema que ele tem é que, assim como Lyndon Johnson nos anos antes de 60, ou Richard Nixon depois dele, ele precisa declarar vitória. Agora, é claro, Donald Trump tem o que é necessário, ao contrário de outros presidentes americanos, para fazer o que os imperadores romanos costumavam fazer quando enviavam legiões para o que hoje é a Alemanha e levavam uma surra dos godos. Alguns desses imperadores romanos simplesmente diziam: tudo bem, não conseguimos derrotar esses germânicos, esses godos, então o que vamos fazer é declarar vitória, realizar um triunfo em Roma e dar uma festa, comer, beber e nos divertir. Ele poderia fazer isso, mas tem as eleições de meio de mandato pela frente. Esta não é uma guerra popular nos Estados Unidos. Diferente de outras guerras assassinas travadas pelos Estados Unidos, guerras ilegítimas, guerras ilegais que foram populares no país. Esta não é uma guerra popular. Então ele precisa ser capaz de dizer: olhem, aqui está algo que eu conquistei. Ele não pode fazer isso se retirar suas tropas, suas aeronaves e porta-aviões, e o regime iraniano continuar a fechar o Estreito de Hormuz e disser: sabe de uma coisa, isso ainda não acabou para nós. Vocês mataram o nosso Supremo. Vocês assaltam pessoas. Você matou aquelas garotas na escola. Nós é que vamos decidir quando essa guerra vai acabar. Você não vai decidir quando essa guerra vai acabar. É isso que eles estão dizendo agora. Isso coloca Trump numa situação terrível, porque ele nem pode afirmar, com qualquer grau de credibilidade, que conseguiu alguma coisa. Então, a menos que ele se mostre audacioso e, sabe, dê um jeito de distorcer a situação e diga: eu matei Khamenei, matei tantos deles, eliminei tantos alvos, ele não tem escrúpulos. Ele poderia dizer isso. Lembre-se, em junho, ele disse que tinha acabado com o programa nuclear do Irã. Bem, agora que ele começou essa guerra, qual foi a desculpa dele? Que ele quer eliminar o programa nuclear do Irã. Bem, cara, você sabe, em junho, você nos disse que já tinha eliminado. Ele não se importa em ser pego mentindo. Essa é a melhor esperança que temos, que ele faça uma daquelas, sabe, triunfos romanos. E sabe, quem se importa se as pessoas acreditam que ele venceu ou não? Esse é o melhor cenário possível. Mas, se ele quiser abrir o Estreito de Hormuz e mostrar ao povo americano algo que convença o suficiente deles a reeleger os republicanos em meados de novembro, então acho que estaremos lá por um bom tempo. Porque realmente não há nada que você possa fazer para abrir o Estreito de Hormuz nesta era. Quer dizer, ele vive se gabando de destruir a marinha, mas não acho que eles precisem de uma marinha tão grande para atacar. Basta um drone. Desculpe, você só precisa de um drone de $5.000. E o Irã tem uma capacidade infinita de produzi-los, assim como a Rússia e a Ucrânia. Porque, sabe, você mencionou que a Rússia tem uma variedade de drones. A Ucrânia também tem. Sim, mas eles podem construir um conjunto de prédios residenciais, então não há necessidade de fábricas militares enormes. Acho que é isso que torna esta guerra tão perigosa. Todos estão presos em uma posição da qual não podem recuar, e as apostas continuam aumentando. Mas posso dizer algo em tom pessoal? Sim, por favor. Glenn, estou cansado. Estou falando pessoalmente. Sabe, mais uma vez, me vejo preso no dilema de me opor a uma guerra ilegal desencadeada pelos Estados Unidos contra um país cujo regime eu repudio veementemente. E deixe-me apenas lembrar nossos telespectadores, porque talvez alguns deles ou muitos tenham um sentimento ou experiência semelhante.
Em 1999, depois de ter feito campanha contra Milosevic na Iugoslávia, fui obrigado a denunciar os bombardeios da OTAN e dos Estados Unidos contra a Iugoslávia. Em 2003, após 2 décadas de campanha contra Saddam Hussein, cheguei até a ser preso uma vez em Londres por me opor a Saddam Hussein, quando ele era o queridinho do Ocidente, lembra? Protestei depois contra a invasão do Iraque pela coalizão americana. Em 2011, estava indignado com o regime de Gaddafi na Líbia, me opor aos bombardeios liderados pelos Estados Unidos, que transformaram aqui em um atoleiro. No ano passado, eu sempre chamei Bashar al-Assad de ditador implacável, e ainda assim lamentava as maquinações americano-israelenses que transformaram a Síria, bem, na verdade, a entregaram a um agente da Al-Qaeda. E agora, depois de ter celebrado a rebelião, mulher, vida, liberdade, me encontro em uma situação em que não tenho alternativa a não ser condenar o plano americano-israelense de devastar o Irã. Há muitas pessoas que me acusam de ser tanto um fantoche do regime iraniano quanto, você sabe, um fantoche dos Estados Unidos. Dizem, você está tentando ser neutro, Yanis. O que é isso? Os dois lados? Estamos apoiando os dois lados? Não. O que estou dizendo, e senti a necessidade de encerrar com esta declaração, é que meu dever como esquerdista ocidental é muito simples. Quando a gangue que governa nosso bairro, porque é isso que temos agora, nossa liderança age como uma gangue, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, lança um ataque totalmente não provocado contra uma gangue distante da qual eu também não gosto, matando inocentes, eu me recuso a ficar neutro, e ao mesmo tempo me recuso a tomar partido. O que eu faço é tentar denunciar ambas. Mas também reconheço um dever especial e superior que temos no Ocidente, o de parar nossa própria gangue, porque, Glenn, são os nossos impostos que financiam as bombas deles. É o nosso silêncio que lhes dá consentimento. São os nossos governos que estão matando em nosso nome. Então precisamos impedir que nossos governos joguem bombas sobre o Irã. Essa é a nossa prioridade número 1 agora. Concordo. Bem, isso não precisa ser uma contradição. É possível adotar uma posição em relação aos direitos humanos e a governos responsáveis sem diminuir a soberania. Ou seja, trata-se, a meu ver, de ser crítico em relação a governos que usam os direitos humanos como instrumento de política de grandes potências. Acho que é aí que muitas pessoas costumam errar. Acho fascinante que, por 20 anos, conseguiram convencer as pessoas de que ocupamos o Afeganistão para que meninas pudessem ir à escola, ou que invadimos o Iraque por causa das armas de destruição em massa, ou que a destruição da Líbia e da Síria aconteceu porque os Estados Unidos e a OTAN realmente se importavam com os direitos humanos, ou no caso do Irã, que só queríamos ajudar as meninas ou promover a democracia. Ou, ainda, a Ucrânia, a ideia de que se trata de democracia, liberdade ou soberania. Sabe, as grandes potências não travam guerras por altruísmo. Eles têm um interesse de poder e você o disfarça. Então acho que muitas vezes é fácil tirar proveito de valores mais elevados, por assim dizer. Isso não significa que as pessoas não devam ter alguns valores mais elevados, mas, não, é uma pena também, porque a democracia agora se tornou quase... Bem, os direitos humanos se tornaram quase uma palavra feia. Ou seja, quando você ouve governos falando sobre direitos humanos, já dá para ouvir as bombas sendo carregadas no avião, o que não era o propósito original. Os direitos humanos deveriam restringir o que se faz nas guerras, não possibilitar guerras. Mas foi esse o caminho que seguimos. De fato, de fato. Você consegue imaginar se naquela época, quando alguns de nós participávamos do movimento anti-apartheid na África do Sul, aquilo era solidariedade internacional. Você sabe, libertem Nelson Mandela. Vamos trabalhar para impor sanções contra aquele regime na África do Sul. Vamos não permitir que o time de rugby participe de jogos internacionais e tudo mais. Eu fiz parte disso. Agora, se alguém tivesse dito,
Vamos bombardear a população da África do Sul. Eu diria o quê? Você está confundindo solidariedade com imperialismo? Isso teria sido absurdo naquela época. Então, sabe, às vezes fico triste com progressistas imperialistas que dizem: ah, se você não está com o regime do Khomeini, então está com os bombardeiros dos Estados Unidos. Não, nem um pouco. Não acho que precisamos escolher lados. Sempre que as pessoas perguntam, você está com A ou com B, na verdade estão pedindo para você parar de pensar, porque você não deveria ter que adotar a posição de nenhum dos lados. Position of either side, so. Isso mesmo. Estamos do lado do direito internacional. Que tal isso? Eu gosto disso. É uma coisa que deveríamos ter discutido. Está desaparecendo muito rapidamente. Mas talvez da próxima vez. Da próxima vez. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Thank you very much for taking the time. Obrigado, Glenn. Obrigado.